E eu quero falar agora, o meu tema que eu escolhi para falar com os irmãos é o tempo do silêncio. Eu quero falar sobre esse assunto, porque eu sei que às vezes a gente está no meio de lutas, guerras, pressões, e a gente não entende o processo por onde a gente está passando. Não entende a maneira que as coisas estão acontecendo e o que Deus está fazendo, né? Nós nos tornamos pessoas que assim, no dia a dia passamos a ser escravos do tempo, não é verdade? Tudo nosso, se tivesse 2 horas a mais no dia, algum tempo a mais, bom, não é, irmãos? Seria legal, não seria? Se a gente tivesse, dorme e fala, por que eu não tenho mais 2 horas para poder dormir mais 2 horas? O tempo não está legal, não é verdade? Mas nós nos tornamos escravos do tempo. E é disso que eu quero falar hoje, do tempo do silêncio. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Hebreus 2, 1 e 3. Hebreus 2, 1 ao 3. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Não é o 2, é 12, José. O texto que eu falei? 2, 1 ao 3 mesmo. Eu estou falando uma coisa e lendo outra, irmãos, perdoa. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dado testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha, quem deu a palavra, quem fala, quem libera, quem outorgou a palavra foi Deus. E tudo que Deus faz é alinhado no tempo certo, na estação certa, na hora certa, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Essa é uma grande diferença. A palavra é dada, a palavra é falada, a palavra é liberada, mas a palavra de Deus, ela tem um tempo diferente do nosso. E é disso que nós vamos falar hoje. Às vezes a gente não entende e pensa que as coisas de Deus estão tardando. Ou pensamos que as coisas estão acelerando, não vai acontecer mais. Nós nos colocamos numa posição que nos ficamos perdidos porque achamos que nós nascemos fora do tempo, fora da hora, estamos contra aquilo que Deus tem. Concorda comigo, irmãos? Nós vivemos em um tempo onde as gerações, o povo de Deus, o povo em geral, não só o povo de Deus, é um povo que tem passado por uma escravidão do tempo. Nós nos tornamos escravos do tempo cronos, que é o tempo cronológico, né? Que é o que mede o nosso tempo, que controla aquilo que nós somos. Deus fez todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, falou aos anjos, falou no mundo espiritual, falou tudo que iria criar. Deus falou alheio e fora do nosso tempo. Nós somos escravos desse tempo. E a cada dia que passa, parece que o tempo está mais curto. É ou não, irmãos? A cada dia que passa, parece que as coisas estão se movendo de uma maneira muito rápida, muito rápida, muito rápida. E se a gente não acelerar o nosso coração, o nosso tempo, nós perdemos o momento certo. Por que isso, irmãos? Você já percebeu que tudo que acontece para nós hoje, que nós estamos vivendo no tempo de uma geração fast foods? A gente entra num canto, passa, pega comida, come dentro do carro. Concorda comigo, irmãos? Nós estamos acostumados a tudo a um passo de um clique. Todas as dúvidas que nós temos, nós entramos na internet com um digitar, com o dedo, com a mão, com pouca coisa que nós fazemos, nós resolvemos toda a situação, tomamos toda a informação que nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo da geração fast food.
a geração do clique, a geração da rapidez, quer tudo para ontem, tudo para a hora. Os nossos filhos, as crianças, hoje, eles estão tão acostumados a tudo rápido que eles não têm paciência mais de esperar para a comida ficar pronta, para as coisas ficar... Parece que está uma coisa fora do comum, anormal. Não é, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração pós-moderna onde o povo não está acostumado mais a esperar nada. Eu estava conversando com a filha do Ronaldo, com a Miriam. Ela tem 2 filhos, a maioria dos irmãos conhece. O filho caçula dela é prematuro. E eu tenho uma neta que é prematura. A mãe da bebê, ela é psicóloga. E a gente conversava muito antes dela nascer, e conversando com outras crianças e tudo mais. A gente sempre escutou e aprendeu que a criança prematura, ela não tem o tempo de se acalmar no ventre. Que é o tempo em que ela vai ficar apertada, que ela vai ter pouco espaço, que ela não tem muito espaço, que ela tem que ficar mais, ela estica mais, mas ela não tem muito espaço. A criança prematura, inconsciente dela, ela nasce sem esse controle de tempo e espaço. Você pode perceber, toda criança prematura, ele é extremamente agitado, porque ele não passou pelo tempo de 1 mês e meio, 2 meses, no outro que ele tinha que ficar quieto. E o Josh, ele é assim, o Josh William, ele é extremamente agitado. Ele quieto quando ele dorme. Não é, Ronaldo? Exatamente, ele o tempo inteiro. E as crianças são assim, são prematuras, e os jovens, essa geração pós-moderna, essa geração high-tech, nós nos tornamos escravos do tempo. Não queremos gastar tempo com nada. Não queremos esperar. Nós não queremos aguardar mais. Deus respondeu uma oração. Se oramos hoje, oramos agora, queremos que Deus faça tudo muito rápido. Queremos que as coisas se resolvam rapidamente. Mas Deus não age de acordo com o tempo cronológico. Ele fala com os anjos, ele falou na eternidade, ele continua falando, Deus continua fazendo, mas Deus não atua no nosso tempo. Deixa eu te contar um segredo. Deus não usa vara mágica. Deus não tem mágica. Deus não usa mágica. E nós queremos que Deus resolva as coisas num passe de mágica. Deus não usa nenhum artifício assim. As coisas de Deus é no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Então tudo de Deus exige um tempo de espera, um tempo de gerar, um tempo de crescer, um tempo de nascer e um tempo das coisas se frutificarem. O grande desespero dos crentes hoje é que eles estão esperando o Deus que age com as coisas de acordo com a vara mágica e fast food. Deus não age assim. Deus atua no tempo correto, que é o kairos de Deus. O tempo bíblico que a Bíblia fala é o kairos, não cronos. O tempo cronos de relógio cronológico, que vem o tempo certinho de ordem cronológica, é o tempo que nós somos governados por ele, a nossa dimensão. Mas o tempo de Deus é o kairos. Deus espera as coisas certas, no tempo certo, na hora certa, no momento certo que Deus vai fazer. O diabo sempre faz propaganda e barulho de tudo que ele planeja fazer. Deus não. Deus age no tempo certo, na hora certa, no tempo correto. E Salmos 50, verso 3. Abre sua Bíblia lá. Salmos 50, verso 3. Meu celular está lento. Salmos 50, versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. A seu redor esbraveja grande tormenta. Deus não guarda silêncio daquilo que ele faz. Mas ele não fica tocando trombeta. Ele não vem em silêncio. O dia que Deus faz, a hora que Deus faz, não tem como negar. Deus fez. Concorda comigo, irmãos? A voz do Senhor, quando é liberada, quando Deus fala, Deus não deixa dúvida. E Deus trabalha de tal forma que ele não dá a glória dele para ninguém.
Não tem como. Irmãos, você já orou para experimentar milagres de Deus? Já? Alguém já orou para experimentar milagres? Participa aqui comigo. Já. Mas todas as vezes que é para acontecer um milagre de Deus, você já percebeu que é necessário uma situação para ter um milagre? E ficar numa situação de experimentar milagre não é uma situação boa? Às vezes nós oramos por algumas coisas que nós não sabemos. Eu não quero, irmãos, ficar numa situação de precisar de milagre. Mas eu já precisei de milagres e Deus já fez. Consegue perceber a diferença? Às vezes nós oramos, Deus, eu quero ver os teus milagres, experimentar os teus milagres. Mas, irmãos, ficar numa situação de milagres, dói. Dói. E a gente pensa que Deus se esqueceu, que passou o tempo, que Deus não vai fazer. Deus não vai agir no seu tempo. Deus vai agir no tempo dele. Talvez o que você está vivendo hoje é um tempo de silêncio. E na hora do tempo de silêncio a gente sofre. Tudo passa pelo teste do silêncio. Abraão, quando foi chamado, ele passou pelo teste de silêncio por anos. Esperando, aguardando, e Deus não falava mais nada. De tempos em tempos vinha uma palavra. De tempos em tempos, anos, acontecia uma outra palavra. De tempos em tempos, movia-se o céu e Deus alinhava. É o momento. Deus sempre falou com ele. Mas ele esperava uma promessa. Ele esperava por algo. Além de tudo, essa palavra e a promessa que ele tinha tudo para não acontecer. Tinha tudo para não virar. Tinha tudo para não vir para o natural. O tempo humano, o tempo que ele estava vivendo, o tempo que ele estava lidando com as coisas, dizia para ele, não vai acontecer. Já havia limitação física, havia limitação da idade. Já havia a limitação que ele não gerava mais filho, nem ele, nem a esposa. Mas ele tinha uma promessa que ele seria pai. Deus protegeu Abraão, Deus prosperou, ele se tornou conhecido, se tornou rico. Mas a promessa que ele esperava, que era a promessa que ele seria pai, que iria se cumprir na vida dele, foi a última coisa que aconteceu na vida dele. Ele teve que esperar o teste do silêncio. Deus estava falando, os anjos falando, o mundo espiritual proclamando, os céus proclamavam, os céus esperavam, o mundo espiritual estava esperando aquilo acontecer, aguardando, mas no natural, nada acontecia. Tudo que ele experimentava era o silêncio. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Talvez você tenha uma palavra, uma promessa de Deus na sua vida, e algo que você está experimentando nos últimos tempos seja somente silêncio de Deus. Sabe por quê? Deus está bradando no mundo espiritual. Salmo 53 diz que Deus não guarda silêncio a teu respeito. Talvez você não está ouvindo no natural, você não está vendo como Abraão não via, talvez você não está percebendo as coisas acontecer à sua volta, mas continue caminhando. Abraão continuou chorando, continuou plantando, continuou usando a fé, mesmo somente tendo o silêncio por anos. Ele sabia que no reino do Espírito, ele sabia que diante de Deus havia uma palavra, havia uma promessa, e que poderia passar todas as coisas, mas a palavra do Senhor não iria passar. Talvez ele estava experimentando só um tempo de dor. Talvez ele estava experimentando só um tempo de chacoalhar na sua vida. Ele tinha uma esperança. Mesmo sem ouvir nada, ele permaneceu aguardando. Mesmo sem ver nada. O homem que passou mais pelo teste do silêncio na Bíblia foi Moisés. Deus falava com ele e passava-se anos sem nada acontecer. A história dele foi dividida em 3 grupos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 no deserto e 40 anos conduzindo o povo. A história dele foi dividida assim, para cada ano que ele passou, que ele esperou no exílio com Jetro e sua família, ou quando ele esteve no Egito sendo guardado criado como príncipe, ou conduzindo o povo no deserto, ele passou um dia diante do Senhor no monte. Deus deu o que ele precisava. Ele teve
a promessa, ele viu. É o único homem na Bíblia que fala assim: eu queria ver o Senhor. O Senhor falou: o Senhor não vai me ver de frente, mas você vai ver toda a minha glória, você vai ver minhas costas quando eu passar. O único homem. Mas foi o homem que passou o maior tempo esperando e acreditando naquilo que Deus iria fazer. O tempo do silêncio gera angústia, desespero. Talvez o que você tenha tido nesses dias por causa do silêncio de Deus seja só desespero na sua alma. Eu posso falar que eu ouvi a voz de Deus, eu numero 4 vezes que Deus falou comigo, que eu ouvi a voz de Deus claramente. Não a voz de Deus, de ler a Bíblia, de Deus falar comigo. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus fala com você. Todas as vezes que eu leio Bíblia, Deus fala comigo. Todas as vezes que eu oro, Deus fala comigo. Talvez a experiência que a gente quer é aquela experiência de ouvir como os profetas, os homens de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, ouviu Deus conversar com eles. Eu posso enumerar 4 vezes que eu ouvi Deus falando comigo, conversando comigo, uma voz que não entrou pelo meu ouvido. Eu conversava, argumentava e Deus respondia. É algo maravilhoso. A gente quer esse padrão de escutar de Deus. A gente quer essa experiência sempre. Mas isso não acontece sempre. Só tem uma maneira de você não ouvir de Deus: se você não ler Bíblia e não orar. Se você ler Bíblia e orar, Deus vai falar com você. Talvez o que você quer é uma experiência. Meu servo, minha serva. Isso é uma experiência sobrenatural. Nem todos vão ter essa experiência sobrenatural. Mas todos que quiserem ouvir de Deus, tem 2 coisas: ler Bíblia e orar. Você vai ouvir de Deus. Se você não está ouvindo de Deus e está achando que tem silêncio para todo lado, porque você não está lendo Bíblia. Deus fala, irmãos. Deus confirma. Talvez Deus, você está aguardando o silêncio e esperando algumas coisas que, como eu te disse, isso não vai acontecer. Porque você tem que passar no teste da perseverança. O tempo de Deus é kairos. Nós vivemos o cronos. E Deus trabalha para alinhar todos os tempos, para fazer as coisas acontecer aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus enfrentou o tempo do silêncio quando ele estava lá no Getsemane. Ele enfrentou o tempo da dor, do choro. Deus não falava, não respondia. Ele experimentou angústia. Talvez você passe por dores e dificuldades em algumas coisas de silêncio na sua vida, onde os amigos não vão ter acesso. Eu já passei por crises de intercessão, de silêncio, de eu tentar falar, de orar. Eu oro, é algo angustiante. Eu penso, alguém poderia me ajudar, alguém poderia falar comigo, alguém podia estar... Mas não tem ninguém naquela hora. Às vezes você vai ter momentos de passar por angústias, como Jesus passou. Os melhores amigos, os melhores companheiros não vigiaram, não estavam com ele. Talvez você está lidando com algumas coisas assim. Quando Deus está nos colocando em um caminho e a gente passa por algumas lutas e dificuldades, o tempo do silêncio de Deus nos angustia. Mas essa angústia que veio sobre o Senhor Jesus era por algo grandioso que viria. Era o acontecimento que seria da cruz, o abandono do Pai, dos discípulos. Ele chegou a suar sangue, mas Deus não estava ali deixando de falar com ele. Ele orava, mas falava: Senhor, faz a tua vontade. Deus naquela hora sabia que havia um propósito, que algo viria. A nossa alma grita em desespero, irmãos. Toda promessa passa pelo teste do silêncio. Aqui que está a maestria de Deus. Toda promessa passa. Nós somos a geração do clique, irmãos, e nós estamos acostumados, nós não paramos, não gastamos tempo mais na presença do Senhor, nós não queremos gastar. Porque a tendência do mundo está nos fazendo ficar no automático. E Deus nos faz parar para aguardar. Deus nos faz esperar nele. Toda promessa precisa ser gerada em fé. E no meio do silêncio, Deus sempre nos diz que Ele não se esqueceu de nós. Deus sempre nos diz: espera, eu não esqueci. Não estou longe.
espera, aguarda. Deus sempre está presente, irmãos. O mundo espiritual sabe das promessas, ele já falou para os anjos. O mundo espiritual conhece. O mundo espiritual sabe, por isso que às vezes você enfrenta lutas que você não percebe, é porque o mundo espiritual já sabe das promessas de Deus sobre a sua vida, e o diabo sempre vai trabalhar para frustrar, e o diabo começa a gritar, começa a trazer situações, e a gente fica com medo. Será que Deus se esqueceu? Será que Deus mudou de ideia? Se tem uma coisa que Deus não pode, meus irmãos, é mudar. Deus é imutável. Então Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não se esquece. Deus está falando conosco todos os dias, reafirmando a palavra. Quer ouvir de Deus? Leia a Bíblia. Talvez você não vai ver nenhum grito, você não vai escutar o céu abrir, mas Deus vai falar com você, em meio ao silêncio, a respeito da sua promessa, em meio ao silêncio daquilo que você está aguardando. Deus continua dizendo: permaneça firme, siga em frente, siga em frente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, Ele não pode ser mudado. No meio da angústia, da agitação, nós precisamos aquietar a nossa alma. Elias estava no meio de uma grande luta, de uma grande tribulação, no meio de uma ameaça de morte. Ele esperava Deus quando começou uma grande tempestade. Elias esperava Deus ir falar com ele no meio da tempestade, depois no meio de uma ventania. Mas Deus veio no lugar mais tranquilo, veio no meio do silêncio. Às vezes nós esperamos Deus no maior alarde. Deus vem. Deus não faz alarde, irmãos. O tempo do silêncio é o tempo onde nós devemos permanecer. Deus já falou. E Ele não precisa estar bradando todos os dias. Ele deixou a palavra dEle para te fortalecer. Ele deixou a palavra para te garantir que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. No tempo do silêncio é onde nós aprendemos a andar por fé. No tempo do silêncio a gente não vê chuva, não vê tempestade, não vê águas, nada acontece, mas é no meio do silêncio de Deus que você aprende a acreditar na palavra e crer naquilo que está escrito. Talvez você está passando por dificuldade, luta, que você não consegue ver as coisas acontecer. Eu quero te dizer algo: Deus está te ensinando a andar por fé. Deus está te ensinando a andar por fé. Deus está te ensinando a crer. Deus está te ensinando a acreditar que Ele vai fazer. Eu não quero estar numa situação de milagres, de depender de milagres, mas eu creio e recebo e experimento milagres de Deus, porque as situações onde eu sou colocado para experimentar milagres, não sou eu quem crio. Não fui eu que preparei, não fui eu que estou preparando para que esses milagres aconteçam. Eu não quero. Deus está trabalhando, os milagres acontecem, mas Deus nos leva a experimentar, porque é Ele quem gera, Ele quem cria, e Ele fortalece as nossas vidas em fé. Deus está te ensinando a andar por fé. Você não vai ver o mar abrir enquanto você não colocar o pé na água. Por que você tem medo? Por que você está duvidando? Por que você tem medo? Deus já disse, você não vai falando, vai lá. Eu tenho filhos, agora eu tenho neta, sou uma neta. E a gente ensina para a criança, afirmando e reafirmando. Não é assim, irmãos? Pela repetição. A criança aprende através da repetição, do exemplo que ele vai vendo e ele vai aprendendo, né? Todos os dias. E às vezes está inseguro, você fala, faz, vamos lá, você dá conta, bora, tenta, estou esperando. Eu acho que Deus é a mesma coisa com a gente. Deus fala para a gente, vai, acredita, vai acontecer, eu já falei, vai acontecer. E Deus fica esperando. Como que você vai fazer? Bora, estou te esperando. Eu falo, mas você não está falando nada. Eu estou aqui, estou esperando, já fiz, o que você quer que eu faça? Deus não tem marionete. Deus não te controla. Se você está esperando um Deus que te controla, deixa eu contar um segredo. Deus não te controla. A gente tem um jargão no Brasil, não sei se esse jargão está aqui, né? Que é Deus no controle. Né, irmãos? Eu creio. Deus está no controle do pecado, do diabo, da carne, do mundo. Deus controla todas as coisas. Só tem uma coisa que Deus não controla.
sua vontade. Deus não te controla. Deus tem controle sobre tudo. Você é refém das suas escolhas, das suas decisões. Boas ou ruins. Agora, Deus te mostra o caminho. Deus te diz o caminho. Sabe como que Deus faz? Aqui na Europa a gente usa muito mais o GPS. Eu estou acostumado a usar o aplicativo Waze, né? No Brasil eu uso muito o Waze, estou andando aqui, estou usando e tal. Você está dirigindo, né? Coloca lá no GPS. Não é assim? Mas quem está sentado no volante? Sou eu. Você vai ao caminho que você quer. Ele fala, vire à direita, você escolhe o caminho desse. Nós estávamos aqui na porta hoje, aí mandaram a localização da casa do Daniel, para a gente encontrar o pastor Pedro na casa do Daniel, nós não sabíamos para onde ele tinha se mudado, e tal, aqui. Eu coloquei no Waze, ele me deu um caminho por aqui. O Zonaldo colocou no GPS e do Maps, Google Maps, ele deu para a esquerda, o caminho por aqui. Então, quando nós chegamos aqui em cima, o Ronaldo tomou a decisão de ir pela esquerda. O meu aplicativo está me dando o caminho da direita. E ele foi por aqui. Nós erramos o caminho? Não. Só que nós demos uma volta, fomos lá em cima, voltando e tal. Aí o meu aplicativo corrigiu o caminho. Corrigiu pelo caminho que nós estávamos indo. O que você quer dizer com isso? Sua vida é seu carro. Quem senta no volante é você. Mas o GPS da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele te dá a direção. Ele fala com você. Mas você que decide o caminho por onde você vai andar. Às vezes você está no caminho errado e fala, corrige a rota, corrigindo a rota. Pegue a curva à esquerda, volta, corrigindo a rota. E às vezes a gente não ouve. Sabe por que não ouve? Porque a gente não lê Bíblia, não ora, não busca a presença do Senhor. Então Deus está em silêncio. Tem dois aspectos aqui. O tempo de Deus, do silêncio de Deus é para nos fazer crescer, permanecer e esperar nele. Mas Deus não é mudo. Ele fala conosco todo o tempo, toda hora, todo momento. Quantos estão me entendendo aqui? Deus fala conosco. Nós queremos que Deus nos controle. Vire para a direita. 3 passos em frente. Parado, vire à esquerda. Meio passo à esquerda. Você está no seu destino, na frente do microfone. Nós queremos Deus nos controlando, irmãos. Deus não vai te controlar. Você é refém de todas as decisões que você tomou na sua vida. Você é responsável por tudo aquilo que você decidiu. Se as coisas ficou boas ou ruins. Suas escolhas, suas decisões. Não culpe Deus. Mas eu não consigo decidir o que é melhor. A Bíblia te ensina todos os caminhos. O que você quer é que Deus fale com você. Meu filho, meu filho. Deus fala? Fala. Quando Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E Ele faz uma vez e silêncio. Eu queria ouvir a voz de Deus como eu ouvia 20 e tantos anos atrás. É top, é lindo, é maravilhoso. Mas Deus mudou o jeito de falar. Eu cresci. Aprendi a obedecer mais. O silêncio de Deus me impulsiona para Ele. O silêncio de Deus é onde nós crescemos no relacionamento com Ele. É onde nós crescemos na unção. É onde nós buscamos a presença do Senhor. Ninguém se torna um homem ou uma mulher de Deus sem desenvolver relacionamentos. Ninguém se torna um homem ou uma mulher de Deus. Apocalipse 3,18 diz assim, custa caro ser ungido. Sabe por quê? Compra ouro. Apocalipse está dizendo, vem comprar ouro, custa caro. Vem comprar incenso, custa caro. Tem um preço para pagar. Ninguém se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem investimento, sem ter intimidade com Deus.
Talvez vai parecer que Deus está em silêncio. Moisés subiu ao monte, foram 40 dias. Depois ele voltou e ele teve que ficar mais 40 dias na presença do Senhor de novo. Custa caro, irmãos. Talvez você esteja experimentando silêncio de Deus, que Deus está esperando você alinhar o seu tempo ao tempo de Deus. O seu cronos, seu tempo cronológico, a escravidão do tempo, ser escravo do tempo, do trabalho, do tempo, da hora, do relógio, do tempo. Eu estou aqui pregando e tem um cronômetro na minha frente. Cronos está ali na minha frente me cronometrando. Nós nos tornamos assim, irmãos. Se nós queremos ser ungidos, precisamos do silêncio de Deus, precisamos da solidão, da presença, precisamos buscar a presença do Senhor. Nós estamos num período que a igreja, muitas pessoas querem um púlpito, querem evidência, mas não querem um altar. Não adianta querer púlpito se não quiser altar. Não adianta querer vida de Deus se não quiser o silêncio, o altar de Deus. As pessoas querem evidência, mas não querem altar. Altar é diferente, irmãos. Altar é querer estar na presença do Senhor, independente do lugar, do tempo, das coisas, daquilo que você faz. É o tempo que você às vezes passa em silêncio diante de Deus e ninguém percebe. Talvez você está passando muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Mas Deus não está longe. Basta você crer na palavra. Basta você buscar a palavra dele. Toda promessa, ela precisa ser guardada, gerada, orada. Nós precisamos buscar, crer. Deus está nos alinhando no nosso tempo cronológico com o tempo kairos de Deus. O tempo de Deus, ele pode mover tanto no passado, quanto no futuro, quanto no presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Talvez parece que Deus esqueceu. Quais são as situações de silêncio que Deus gerou ou está gerando na sua vida? O desespero de Elias por causa do silêncio de Deus levou ele para a caverna. Quando Deus vem falar com ele, ele não entendeu a maneira que Deus veio. Ele esperava no fogo, na tempestade, mas Deus veio no meio de uma brisa suave. Sabe, irmãos, Deus vai manter o silêncio por muito tempo a respeito de coisas, de situações, de acontecimento. Mas Deus não vai mudar de ideia. Se Deus te disse algo, Ele não mudou de ideia. É o tempo do silêncio, para esperar você aguardar a bênção e a direção que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te contar um segredo. Vai acontecer. Espera. Vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Isso não é um mero desejo do seu coração, soberba, arrogância. Deus vai fazer. Espera. Eu quero orar. Deus não muda de ideia. Eu quebro meu vaso. Vem cá, Tiago. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Quantos vasos precisam ser quebrados aos pés do amado hoje? Quantos vasos precisam ser quebrados? Eu não sei o tempo que você está aguardando.
Mas o tempo que você passa, porque Deus está em silêncio, não pode te prender. Você não pode ficar preso na dor. Deus quer falar com você. Deus não se esqueceu. Derrame seu coração diante dele.